Eu já cheguei aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Pessoal, para quem não me conhece, Giovanni Magalhães, professor de Direito Empresarial aqui do CPIURES, para fazer aqui com vocês essa aula live, né? Vamos dizer assim, essa aula de relançamento, não é, do nosso canal do YouTube, ou perdão, do nosso canal do Instagram. É que esse vídeo ele também vai para o YouTube depois, não é isso? Estão me ouvindo? O som tá ok? Áudio ok? Podemos começar? O que vocês me dizem? Tá tudo certinho aí? Professora Ana entrando, áudio ok? Me dê aí um feedback para eu saber se eu já posso ir começando. O que vocês me dizem? Sim? Ótimo. Bom, então, pessoal, vamos lá então, né? Já estou recebendo aqui o ok da professora Ana Parlato e vamos começar o nosso papo de hoje, tá certo? Muito boa noite a todos. Sextou empresarial, né? Aliás, sextou direito privado comigo e com o professor Diego Sena aí. Grande abraço, meu querido amigo. Hoje é a aula da galera da tela verde, hein? Hoje é a aula da galera do Chroma Key, ó. Com mágica e sem mágica, tá certo? Pessoal, eu resolvi fazer uma experiência. Eu não sei se vai dar certo, tá? Afinal de contas, como a matéria de direito empresarial é a matéria mais amada do exame de ordem, a gente tem que sempre fazer experiências aqui para ver se a coisa funciona ou não, tá bom? Eu vou tentar transmitir aqui no Instagram um slide, né, com a tela aqui do meu computador para a gente poder ir comentando aí as questões, tá? Eu vou abrir aqui o meu slide para você, você me fala se o slide tá ok, para a gente poder ir conversando, tá certo? Slide aberto aí, você me dá o ok para a gente poder já ir conversando sobre a nossa prova de direito empresarial, exame 34, cabendo lembrar que nós estamos aqui com a prova branca, exame 34, tá certo? Prova branca. Se tiver o gabarito aí de outras provas, você vai ter que fazer a equalização dele, beleza? Bom, já tô vendo que a telinha tá ok para você. Deixa eu andar com o slide para ver se fica visível, né? Da tela visível, questões visíveis aí para vocês, pessoal. Talvez a tela aqui embaixo complique, né? Me fala aí se aqui embaixo a tela tá ok, porque senão eu jogo para a parte de cima aqui do monitor, tá certo? O que vocês me dizem aí? Dá para acompanhar a tela ou é melhor subir? Depois eu passo essa experiência para todo mundo, hein? Deu certo, né, Ana? Não é feitiçaria, é tecnologia, é direito empresarial, hein? Fica aqui embaixo ou eu jogo mais para cima para vocês acompanharem? O que vocês me dizem aí? Para cima fica melhor, né? Deixa eu tentar essa experiência aqui de novo, rapidinho. Vamos lá, então. Cadê a tela? Vamos lá. Vou tentar puxar ela aqui. Ver se vai dar certo puxar ela aqui. Opa, vai ficar na cara do prof, hein? Vamos ver aqui. Tá aqui na testa do prof. Você vai ver só a minha voz falando e explicando as questões, né? Vamos ver se assim funciona. Fica só a voz do prof falando e explicando as questões para vocês, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Bom, olha aí, ó. Primeira questão aí para vocês. Lembrando, né, que as questões de direito empresarial, elas vêm aí nas questões quase uma criptomoeda, hein, Diego? Questões 46 a 50, tá bom? Vem comigo, olha só. Primeira questão aí sobre contratos empresariais. Isso é, pessoal,
Tema forte, tá? Tema forte de prova. FGV vem trazendo bastante em prova o tema de contratos empresariais. Olha só, vamos aí à questão. Em 2019, foram estabelecidas inicialmente, por medida provisória, posteriormente convertida na Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica, normas de proteção à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Esse tema de contratos empresariais, na verdade, pessoal, ele tem toda a base, né, na mesma disciplina legal lá dos contratos civis que vocês estudam aqui no curso, né, do CP Iuris, com meu querido amigo professor Diego Sena também. Mas é um tema que é relevante, bicho, porque vem ganhando fôlego aí no exame de ordem, questões sobre contratos empresariais. E aqui você está tendo exatamente o quê? Aí uma das grandes inovações que a Lei de Liberdade Econômica trouxe em matéria de teoria geral dos contratos, o artigo 421, letra A do Código Civil. Vamos lá ver os itens, olha só. Primeiro item aí. Os contratos empresariais são presumidos paritários e simétricos, exceto diante da presença de relação jurídica de empresário individual ou de empresa individual de responsabilidade limitada. Pessoal, esse item ele está errado, tá? Primeiro porque não existe essa exceção. Se você pegar aí o caput do artigo 421, letra A, ele estabelece a presunção de simetria e de paridade para os contratos empresariais de maneira geral, até os elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvado regimes jurídicos previstos em lei especial e que, pelo menos no plano do direito empresarial, não há nenhum regime jurídico que venha a excepcionar essa simetria e essa paridade, cabendo notar, hein, que não existe mais eireli no direito empresarial. Letra B. As partes negociais poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Esse é o item a ser marcado aí, tá? Item B de BOP, de acordo com o artigo 421, letra A, inciso 1 do Código Civil. Letra C. A alocação de riscos deve ser definida pelas partes, deverá ser respeitada e observada, porém até o ponto que o Estado julgue discricionariamente que deve intervir no exercício da atividade econômica. Essa exceção aí para o Estado julgar discricionariamente se deve ou não intervir, ela não é elemento para a definição da alocação de riscos para os contratos empresariais, é o inciso 2 do artigo 421, letra A. E a letra D. A revisão contratual ocorrerá de maneira excepcional e ilimitada, sempre que uma das partes for vulnerável, sendo que no caso de ME e EPP essa presunção é absoluta. Ao contrário, a revisão contratual será sempre excepcional e limitada, não havendo nenhum tipo de ressalva aí para ME e EPP. Isso é o inciso 3 do artigo 421, letra A do Código Civil, fundamento legal aí para essa questão. Aliás, no material que o CP Iuris está disponibilizando aí através da maestria coordenação pela nossa professora Ana Parlato de Direito do Trabalho, você tem acesso à questão com fundamento legal e com o gabarito correto, tá? Questão 47 agora. Em ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, a autora da ação, parte no juízo arbitral, alegou como fundamento jurídico do pedido
o fato de a sentença ter sido baseada apenas em regras de direito, omitir a data e o lugar em que foi proferida, requisitos fundamentais, segundo ela. Na contestação, a outra parte, favorecida pela decisão, alegou que a omissão do lugar e da data são erros meramente materiais, supríveis por outros meios, como a convenção de arbitragem, de onde se encontra estipulado o local da sede e documentos dos árbitros, onde constam a data limite para ser proferida a decisão. Assim, não se pode anular uma sentença arbitral por omissões supríveis. Quanto ao mérito e atentando para as disposições legais da sentença arbitral, assinale a afirmativa correta. Você tem aí, né, uma situação de caso concreto, vamos dizer assim, de um processo de sentença, de um processo arbitral, mas, na verdade, o grande debate aqui, dentro da linha do que o professor Diego Sena mostrou também para questões de direito civil, se traz um caso muito grande, né? Mas, na verdade, o fundamento está ali em 2 ou 3 dispositivos legais, desde que você entenda o que está sendo discutido. O grande debate aqui está em torno da sentença, né? Porque se você olhar aí, ó, a autora da ação declaratória de nulidade, né, discute o fato da sentença ter baseado apenas em regras de direito. Isso a priori não é um problema, mas omitir a data e o lugar em que foi proferida, requisitos formais. E isso é um problema que a gente vai ver já já na resposta. Já na contestação, a parte favorecida está dizendo, ó, a omissão da data, a omissão do lugar, são questões ali meramente, erros meramente materiais, que dá para suprir por outros meios. A discussão toda, pessoal, se limita aqui a quê? A questão da sentença arbitral, se ela é válida ou não, com esses defeitos aí apresentados pelo autor, né? Como eu já ia dizendo, quanto ao fundamento 1, não há problema, a arbitragem pode se limitar a questões aí de regras de direito. Agora, realmente, omissão da data e omissão do lugar são requisitos essenciais para a sentença arbitral na forma do artigo 26 da Lei 9307 de 96, e, em razão disso, o artigo 32, inciso 3 da mesma lei de arbitragem entende aí que se trata, né, de situação em que a sentença arbitral deveria ser realmente nula. Aí você vê, né, a questão simplesmente brincando, né? Argumentos pela ré procedente, improcedente, como é que fica? O gabarito correto, de fato, vai ter que ser aí o entender de dado. Os argumentos apresentados pela autora são procedentes, eis que é nula a sentença arbitral que não contiver a data e o lugar em que foi proferida. De novo, uma vez mais, a ideia aqui é a seguinte: o artigo 32 estabelece os casos de nulidade da sentença arbitral. Um desses casos, que está no inciso 3, se refere justamente à situação em que se omite os requisitos obrigatórios exigidos pelo artigo 26 da Lei de Arbitragem, tá certo? Questão de número 48, pessoal. Aí questão agora sobre recuperação judicial. O que acontece? Olha aí, ó. Tibage Verduras Legumes LTDA requereu recuperação judicial no juízo do local do principal estabelecimento, localizado em Apucarana, Paraná. Na petição inicial, informou sua condição de ME, comprovando documentação acostada em seu enquadramento legal e que apresentará oportunamente plano especial de recuperação. Considerando as informações prestadas e as disposições da legislação sobre o plano especial de recuperação,
assinale a afirmativa correta. Meus amigos, o tema da recuperação especial é um tema que é relevante, que você vai ver aí, digamos assim, regrado dos artigos 70 a 72 da Lei 11.101. Vamos lá. Letra A. A sociedade devedora poderá oferecer aos credores quirografários, inclusive aqueles decorrentes de repassos oficiais, o pagamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescida de juros equivalentes à taxa Selic, podendo propor o abatimento do valor das dívidas. Pessoal, o item está errado ao incluir os repassos oficiais. A lei exclui expressamente da possibilidade de o plano de recuperação especial abarcar os recursos, as verbas aí oriundas de repasses especiais. Letra B. O plano de recuperação especial deverá prever que o devedor realize o pagamento da primeira parcela aos créditos sujeitos à recuperação judicial no prazo de 360 dias contados da data da concessão da recuperação. Sacanagem, hein? O erro está no prazo. O prazo, na verdade, é de 180 dias. Letra C. A sociedade não poderá incluir no plano os titulares de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, proprietários de compra e venda com reserva de domínio, que terão preservadas as condições contratuais e disposições legais. Verdadeiro esse item C de caveira. Você vê isso no artigo 71, inciso 1 da Lei 11.101. E letra D. Por se tratar de devedora ME e em razão do tratamento favorecido que lhe é dispensado, o plano poderá ser apresentado em até 60 dias contados da data do pedido de recuperação, admitida uma única recuperação e por igual prazo. Galera, nessa linha do que está sendo descrito aí, é a linha do que acontece no plano de recuperação na versão geral. O plano de recuperação que pode ser utilizado por qualquer empresário, tá certo? No caso concreto. Agora, se você é ME e vai para recuperação especial, aí não tem jeito. Você já apresenta na petição inicial a forma como você vai fazer o pagamento dos seus credores. Tá? Se a questão, de novo, ela estivesse tratando da recuperação judicial geral, da recuperação judicial ordinária, aí o item estaria ok, mas ele está errado justamente porque a gente está diante de uma questão que trabalha a recuperação judicial especial de ME e de EPP. Questão aí, ó, 49, vamos a ela agora. Na companhia fechada Gráfica Redenção da Serra S.A., o estatuto prevê a criação de classes ordinárias em função de conversibilidade de ações preferenciais e em função de atribuição de voto plural na razão de 5 votos para cada ação ordinária. Bom, pessoal, a questão está perguntando o que? Ao analisar a cláusula estatutária, você conclui que ela primeiro, é importante você perceber, é plenamente viável a gente criar uma classe de ação ordinária conversível em ação preferencial. Você percebe isso no artigo 15 da Lei 6404. Mas o que eu quero chamar a atenção realmente, porque é o ponto forte da questão, é a questão do voto plural.
primeira grande inovação aí da Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios, a Lei 14.195, cobrando de vocês já no exame 34, tá? Quem foi aluno aí do CPIURES, que fez a prova do 34, assistiu o nosso curso aqui pelo CPIURES OAB, deve lembrar das aulas de sociedade anônima, do foco que nós fizemos especificamente na questão das ações de voto plural. É tema certo, rotineiro, essas novidades trazidas pela legislação, tá certo? E, cara, dito isso, é interessante você perceber o que, então? As duas, né, condições trazidas aí nessa cláusula são plenamente válidas, porque a lei admite, né, voto plural e conversão em ações preferenciais nas companhias fechadas. A conversão você vai ver ali pelo artigo 15, o voto plural você vê no artigo 110, letra A, ambos da Lei 6404, o artigo 110, letra A, inserido pela Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios. E, galera, questão de número 50, última questão de hoje, é questão sobre sociedade cooperativa. Esse é um daqueles temas que vira e mexe aparece em prova, tá? Vira e mexe. Normalmente os temas de direito societário para a primeira fase da OAB, a grande maioria das questões giram sobre sociedade limitada e sociedade anônima. Mas vira e mexe, existem 3 sociedades que você deve deixar no seu radar: a sociedade em conta de participação, a sociedade em comandita simples e a sociedade, galera, dessa questão 50 aí, sociedade cooperativa. E é impressionante notar, se você pegar todo o histórico de provas do exame de ordem, inclusive do período CESP ainda, todo o histórico do exame de ordem em matéria de cooperativa, a cobrança se resume a basicamente 2 artigos. 2 artigos do Código Civil, os artigos 1094 e 1095. A gente tem cooperativa, né, do 1093 ao 1096 do Código Civil, tendo aí uma lei específica também, a Lei 5764 de 71. Porém, é importante você perceber o seguinte, é importante você perceber que em primeira fase só aparece Código Civil e normalmente é 1094 e 1095. Nessa questão aí, ó, o fundamento tá lá no artigo 1094, que pergunta aí para nós a questão de como é que fica o critério de distribuição dos resultados. Essa é a 7ª característica trazida aí pela legislação 1094, inciso 7 do Código Civil, que vai dizer para nós o quê? São características da cooperativa: a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado, ou seja, questão de número 50, também letra C de caveira. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essa foi aqui a minha participação, encerrando essa semana de relançamento do CPIURES OAB, e eu tenho um convite para todos vocês, hein? Venham conhecer o nosso curso CPIURES OAB, gente do Brasil inteiro, selecionados aí, né, de maneira, vamos dizer assim, altamente eficiente, tanto pelo professor Samer quanto pela professora Ana Parlato. E tira por hoje, né, Diego Sena? Tá me ouvindo aí ainda? Isso é o Diego trazendo direito privado para você, mas você vai encontrar Ana, você vai encontrar Carol, você vai encontrar Patrícia, todo mundo aqui direcionado para entregar a sua primeira fase da OAB, fechado?
Bom, eu acho que é isso, né? Estamos terminando um pouquinho mais cedo do horário previsto. Agradeço mais uma vez o convite da professora Ana para poder compor essa sensacional equipe. E eu vou terminar com o meu jargão, né? Quer virar caveira no direito empresarial? Entra no BOP e Colinic é sucesso, tá? De farda preta, porque para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. E o BOP na primeira fase da OAB, ó, é só aqui no CPIores. Valeu, falou e até uma outra oportunidade. Até mais!